Em um mundo onde deuses habitam, o prota perde seus pais e sua irmã está desaparecida. No meio de tanto caos, ele está à procura de sua irmã e também de vingança pela morte de seus pais. Começamos a história com um lindo dente de leão, e por trás dele vimos um homem sentado, suspirando. Ele fala sobre uma chave que ainda não tem e reflete sobre o que acontecerá depois que ele conseguir abrir a porta. Esse homem é Cronos. Ele se vira e fala que precisa garantir o néctar. Então, outro homem aparece na cena e diz que a Sociedade das Sete Estrelas já está em ação. Esse homem é Zeus. Ele pergunta se Gaia e Silone não irão se manifestar sobre isso. Cronos, ainda sentado de costas, pergunta: "E daí?" Ele se vira com um ar assustador e fala: "Eles ficando em silêncio ou não, isso não é da minha conta." Zeus, desconfortável, pede desculpas. Cronos se levanta e diz que alguns sacrifícios são necessários e que Gaia anda falando demais. Ele se vira, andando, e pisa no dente de leão. Nesse momento, a cidade está tomada pelo caos, e Cronos, com um olhar penetrante, diz não ser como os outros. Cronos acredita ser o homem que será o mestre desse mundo. Em outro lugar, no meio do caos, uma casa está em chamas, e uma foto de uma família feliz está manchada de sangue. Um homem com uma arma na mão atirou no ombro do homem que está caído ao chão, ao lado de sua esposa. O homem ferido chama o atirador de bastardo. Esse é Yugo Mizokami, executivo da Sociedade das Sete Estrelas e mestre de equipe. Mizokami está atrás da filha do homem, que fugiu com a receita do néctar. O homem, chamado Yanagimoto, se levanta um pouco e se nega a passar informações sobre sua filha. O atirador, mais furioso ainda, aponta novamente a arma para o Sr. Yanagimoto, que solta um sorriso confiante enquanto segura seu ferimento no ombro. Em um lugar diferente, uma pessoa encapuzada aparece. Outros semelhantes a chamam de Yasha e dizem que era seu momento de brilhar, pois existiam outros usuários de habilidades nas forças inimigas. Isso ocorria em meio a uma cena caótica. Yasha para por um momento e sai pelos arbustos atrás de onde eles estavam. Ao entrar, uma bala vem em sua direção, e no último segundo ele consegue se defender usando uma faca para ricochetear a bala, que acerta algo atrás dele. Sem perder tempo, ele avança em direção aos inimigos e escuta gritos de alerta sobre sua presença. Nesse momento, lembranças vêm à sua mente, mas, como um raio, ele avança sobre seus inimigos, gritando que alguém precisa pará-lo. Yasha ataca seus inimigos com todas as armas disponíveis no momento, suas mãos, pedras e sua pequena faca. Mesmo que os inimigos tentem atirar, Yasha é imparável. Ele avista um homem correndo em sua direção com toda a velocidade, e ao bater de frente com Yasha, uma explosão ocorre no lugar. Uma luta intensa se inicia. Yasha desvia de vários ataques e desfere outros. Ele sente que precisa acabar com essa luta logo. Então, começa-me a fazer ataques mais precisos e diretos contra o homem que parece estar no mesmo nível que ele. Mesmo com todo o esforço, o homem acaba desviando e defendendo alguns golpes, e quando ele ia acertar uma facada, uma luz forte toma o lugar. Aparecem duas criaturas em forma humanoide, falando entre si sobre esse garoto poder ser a chave. A moça de cabelo azul sorri e diz que o destino o guiará. Nesse momento, um rapaz acorda de um sonho. Ele se sente meio tonto depois que voltou ao Japão. Ele se pergunta se as imagens que viu em sua mente teriam sido um sonho. Mas não. Ele sentia que isso parecia fazer parte de suas memórias. Olhando pela janela do avião, ele reflete sobre o que as mulheres falaram sobre a chave e sente que isso não parecia ser algo bom. Ele chega a um local completamente empoeirado. Ele costumava visitar esse lugar com seu pai na infância, e aparentava não ter sido usado desde então. Ele pega um saco, e dentro dele havia uma bolsa com alguns objetos. A primeira coisa que ele pega é um celular para tentar entrar em contato com seus pais. Mas, ao ligar o celular, ele recebe algumas mensagens. Algumas eram pedidos de documentos para fazer uma nota de falecimento e liberação no hospital. Outras mensagens queriam saber o paradeiro dele e como ele estava, avisando que as coisas estavam difíceis naquele momento. Ao se deparar com uma mensagem dizendo que seus tios faleceram, ele entra em pânico. Ele os considerava seus pais e, olhando para a foto da família, lembra que sua prima está desaparecida. Pensando sobre as mensagens, ele entra em desespero e chora muito.
Indo ao cemitério, ele deixa uma garrafa de saquê sobre a lápide de seus tios. Ele se nega a aceitar essa triste realidade, pois se sente culpado por estar longe nesse momento. Num momento descontrolado, ele bate a cabeça contra o chão e promete que irá vingar a morte de seus pais. Depois de alguns dias, em uma bela manhã, um celular começa a tocar. Era de uma moça que saía às pressas para o trabalho. Ela se chama Aoi Miyahara, uma repórter do canal CH2. Olhando o celular, ela corre para tentar fazer uma reserva. Chegando no terminal de ônibus, todos os ônibus estão lotados devido ao final de semana prolongado. Mas, felizmente, ela consegue reservar o último lugar vago. Olhando para o lado, ela vê um homem todo sujo e bagunçado. Ela pensa que hoje já está sendo o seu pior dia. Ela fica se perguntando o que há de errado com aquele homem. Ele cheira a álcool, suas roupas estão sujas, e ele está até sujando o assento. Ela pega seus fones e coloca uma música para se distrair dessa situação caótica. Enquanto ela olhava o homem, é lançada para a frente, e seus fones acabam caindo ao chão. Gritos são escutados por todo o ônibus, e uma cena catastrófica é vista pela janela. Ela se levanta e tenta entender o que aconteceu. Nesse momento, alguns passageiros e o motorista já estavam mortos, e o ônibus estava inclinado sobre um precipício. Aoi, desesperada, tem dificuldade em soltar seu cinto, mas, no momento em que consegue, o ônibus se inclina mais um pouco e desliza pelo penhasco. Como ela tirou o cinto, Aoi fica solta no ônibus e cai de dentro dele. Até que uma mão aparece e segura o cinto de sua calça, impedindo que ela despenque. Era o homem que estava sentado ao lado dela, que a segurou nesse momento. Ela olha diretamente para o rosto do homem e, tremendo de medo, se agarra ao braço dele. Ela desvia o olhar e agradece por ele ter salvado sua vida. Mas o homem percebe que o ônibus estava prestes a cair e a empurra para fora com toda a força. Enquanto ela cai para fora do ônibus, ele despenca, explodindo com ele dentro. Ela percebe que o ônibus explodiu com outras pessoas dentro, e vê o ônibus caindo em direção ao mar e sendo engolido pelas ondas. Algumas pessoas que estavam na estrada aparecem olhando o acidente. Enquanto isso, outros acidentes começam a acontecer. A garota ainda estava lá observando o ônibus afundar lentamente. Ela se lembra do homem que a salvou, e não aceita que tantas pessoas tenham morrido assim. Mas ela escuta alguém, que estava olhando da ponte, falar que havia outro sobrevivente. Ela, sem acreditar, se aproxima do penhasco e vê que o homem que a salvou ainda estava lá, resgatando outra pessoa. Ela sente que precisa falar com o máximo de pessoas possível sobre isso e, então, pega seu celular e começa uma live, mostrando o que estava acontecendo naquele lugar. Ela consegue gravar o homem saindo do ônibus, e ele não estava com apenas um, mas sim com 4 sobreviventes. O homem escuta gritos de uma mulher desesperada, pois seu filho ainda estava dentro do ônibus. Sem pensar muito, ele se prepara para entrar no mar e ir atrás da criança. Ele pega impulso e salta no mar. A repórter fica sem acreditar que ele vai até o ônibus mais uma vez. O homem nada em direção ao ônibus afundado, ativa um poder em seus olhos e consegue ver no interior do ônibus, como se tivesse uma visão de raio-x. Ele encontra a criança presa entre as ferragens. Acumulando seu poder e segurando o teto do ônibus, ele faz uma abertura e entra para salvar a criança. O veículo desliza em direção ao fundo do mar. Sem saída e com a criança em seus braços, ele tenta achar uma maneira de escapar. A repórter Aoi, que estava fora da água filmando tudo, fica preocupada com o que tinha acontecido com aquele homem, até que outra explosão acontece e o teto do ônibus é lançado para fora da água, a vários metros de altura. A mãe da criança se desespera ainda mais, achando que o ônibus havia explodido. Algumas pessoas tentam segurá-la, até que uma mão surge do mar e agarra uma das pedras. Era o homem com a criança nos braços. A mãe, emocionada ao ver seu filho novamente, agradece ao homem. Toda essa cena estava sendo transmitida para milhares de pessoas, que só conseguiam falar sobre o homem, muitos querendo saber quem ele era. Nesse momento, o resgate havia chegado. Viaturas, ambulâncias e até helicópteros. Mas, naquele momento, um herói tinha surgido. Nos dias seguintes, aquele acidente virou notícia em todo o mundo, e os feitos daquele homem também viraram pauta. Vários dias depois, na empresa CH2, a repórter Aoi está sentada levando uma bronca de seu chefe,
que ao mesmo tempo diz ter ficado preocupado com o bem-estar dela no acidente. Ela fica feliz por um momento, mas logo muda pois terá que escrever uma carta de desculpas sobre o ocorrido, e por conta do sucesso da live, ele não vai deixar isso passar. Além disso, o chefe da Aoi designa ela para fazer todos os artigos sobre aquele homem, que se tornou herói naquele dia. Pensativa, ela queria saber se ele estava bem. No dia do acidente, ela tentou perguntar sobre ele para as pessoas da emergência, mas disseram que o homem sumiu de repente. Desde então, ela nunca mais viu nada sobre ele, e não conseguiu agradecer tudo o que ele fez por ela. Então, ela pega o celular e tenta encontrá-lo, usando a desculpa de que seja para uma entrevista. Nesse momento, o homem aparece ligando para uma pessoa misteriosa, que atende brincando que o herói da civilização estava ligando para ele. O homem pede para que pare com esse apelido. A pessoa pergunta ironicamente: "Você não gosta disso? Herói Yanagimoto Ken. Esse nome está ok?" O homem, agora chamado de Ken, diz que não ligou para um bate-papo. O homem misterioso ri e diz estar brincando. Então, ele pergunta como pode ajudar. Ken responde que está procurando alguém. Na manhã seguinte, o canal CH2 havia espalhado alguns cartazes pela cidade com a foto do homem-herói. Eles começaram a receber várias ligações de pessoas dizendo ser ele, mas todos eram falsos. A ideia tinha sido da repórter Aoi, mas ela percebeu que foi uma péssima ideia. Até mesmo pessoas disfarçadas como o homem surgiram pela internet. Contudo, uma mensagem chega em seu e-mail e, ao abrir, ela rapidamente sai da sala. O e-mail continha a foto do homem-herói em frente a uma lápide. Ela finalmente tinha uma pista sobre o paradeiro dele. Ela pega seu carro e vai a toda velocidade atrás do homem. Ela entra em contato com a pessoa que enviou o e-mail e pede para marcar um encontro no escritório do cemitério do parque. Após uma longa viagem, ela chega ao local. Com o celular na mão, pergunta ao zelador do cemitério se foi ele quem enviou a foto, e ele confirma que sim. Ele disse ter visto aquele homem chegar e achou que estava vestido de um jeito muito estranho. Depois de colocar as oferendas nos túmulos, o homem comprou muita bebida alcoólica e ficou bebendo ali por vários dias. Aoi, de frente à lápide, confirma ser o mesmo lugar da foto e percebe que ele provavelmente estava daquele jeito no acidente. Ela fica triste por ele. Ela pergunta ao zelador de quem seria aquele túmulo e qual o nome do responsável. Enquanto isso, no centro da cidade, o jornal da CH2 passa em um telão e informa que estão procurando o homem-herói do acidente de ônibus e que quem tiver alguma informação real irá receber uma recompensa em dinheiro. Nesse mesmo momento, Ken passa tranquilamente pelas ruas enquanto ouve o noticiário falando sobre ele. Mas Ken só consegue pensar em seus planos e nas pessoas que estão atrás dele. Ele sabe que pode destruir as organizações criminosas, mas seu corpo no momento não está nada bem. Então, ele conta que preparou um plano para que essas pessoas viessem até ele, pois assim seria mais seguro. Ken acredita que existe alguém com alto poder aquisitivo investindo muito dinheiro por trás dessas organizações, e se essa pessoa vier até ele, talvez ele consiga achar alguma pista sobre sua irmã May, que está desaparecida. Ken, andando por uma determinada rua, acha o lugar um pouco familiar. Ele escuta o grito de alguém pedindo ajuda e se vira para ver quem é. Com um olhar sombrio, ele agradece por ter encontrado algo. Era um lugar com vários carros e algumas pessoas que pareciam ser da máfia local. Vários jovens rebeldes também se encontravam nesse lugar. 2 homens conversavam sobre o dia anterior. Eles comentam sobre ter vendido uma garota. O homem de terno claro diz que estava muito entediado e que ela estava muito drogada. O outro homem ri da situação e pergunta se ele foi pago. Uma menina, aparentemente muito fraca, aparece deitada em um sofá velho e mal consegue abrir os olhos. O homem, com um olhar terrível, diz ser uma pessoa muito gentil. Ele segura o rosto da menina e pega uma cápsula com mais droga para forçar a garota a ficar grogue por mais tempo. Ele diz a ela que essas coisas são caras e que isso não seria de graça. Ele escuta um de seus capangas falando com alguém e se vira para ver quem é. Era Ken, que vinha andando tranquilamente com a mão no bolso. Ele olha para o lado e vê o homem que estava procurando parado em sua frente, segurando a garota. Sorrindo, ele chama os homens de lixo e completa, provocando ainda mais. Então, um deles o encara, e sorrindo, Ken chama todos de covardes.
O homem se irrita e desfere um golpe em direção a Ken, que desvia facilmente. O homem tenta desferir vários golpes, mas Ken apenas desvia de todos. Os outros que estavam de longe acreditam que o homem estava levando a melhor na briga. Então, o homem irritado tenta golpear Ken mais uma vez, mas desta vez Ken para o soco com uma mão e aperta com tanta força que faz o homem gritar de dor. Nesse momento, os outros que estavam em volta ficam em alerta. Outro homem chega por trás e tenta atacar Ken, que desvia e chuta o atacante, fazendo com que ele voe longe. Os outros que estavam em volta ficam paralisados e não fazem nada. Ken, confiante, diz que foram eles que atacaram primeiro e que isso seria apenas legítima defesa. Nesse momento, outros homens que estavam em volta do local avançam em direção ao protagonista para matá-lo, mas ele, sorridente, avança contra seus inimigos. O primeiro a chegar desfere um golpe, mas o protagonista desvia facilmente, pega-o pela cabeça e o joga ao chão. Outro tenta atacá-lo pelas costas, segurando uma pequena faca, mas ele passa direto. Ken segura seu rosto e lança o homem para trás com toda a força, fazendo com que ele acerte outros que estavam atrás dele. Alguns jovens que estavam por perto se perguntam o que estava acontecendo naquele lugar, pois estava ficando muito barulhento. Um homem misterioso aparece, e o jovem pede para que ele cuide disso. O homem vai até o local da briga e, ao chegar, se assusta com a cena. Ele vê os homens caídos e Ken em pé, sozinho. Olhando para o protagonista, incrédulo, pergunta quem ele era. O protagonista responde ser apenas um civil que estava de passagem e que o local estava muito barulhento, então ele veio dar uma olhada. O homem avança para atacar o protagonista e diz para ele não ser tão arrogante só por ter derrubado alguns subordinados. O protagonista, mais uma vez, desvia facilmente do golpe e acerta um chute poderoso na lateral do homem. Antes que ele pudesse voar, o protagonista segura sua cabeça e, com os olhos vermelhos de raiva, acerta o homem com um soco muito poderoso, fazendo-o voar muito mais longe do que o anterior. O homem acerta a parede do outro lado do local, deixando os outros que estavam ali completamente chocados, enquanto observam o homem inconsciente no chão. Os jovens que estavam ali se levantam, e até um deles pega uma garrafa como arma, chamando Ken de bastardo e correndo em sua direção feito baratas tontas. Mas Ken acerta um de cada vez. Ken já tinha derrotado todos que vieram atacá-lo e procura pelo homem que ele queria encontrar. Até que ele escuta o motor de um carro e olha para o lado. Era o homem que ele procurava dentro do carro, vindo a uma alta velocidade com a intenção de atropelar Ken. Mesmo com o carro vindo, Ken não se move e para o carro com um só pé, fazendo com que o homem voe e bata no para-brisa do carro. Ken então encara o homem, agarra-o e o arranca de dentro do carro, jogando-o longe. O homem, se cagando de medo, pede desculpas, mas Ken, sorrindo, fala para ele não se preocupar. Cerrando os olhos, ele diz que não irá matá-lo. Nesse momento, a menina acorda assustada e está meio confusa sobre onde está. O protagonista pergunta se ela finalmente acordou e, sem se virar, pede que ela fique parada, pois isso não levaria muito tempo, enquanto olha para o homem que estava se tremendo à sua frente. Ken pede que o homem entregue o celular e pergunta se o nome dele é Yosuke Maeda. O homem, trêmulo, confirma. Ken pergunta o que o pai de Yosuke faz, e ele responde que ele é do Parlamento Nacional. Ken se abaixa e pergunta se o pai de Yosuke sabe que ele faz essas coisas, e o rapaz permanece em silêncio, com a cabeça baixa. O pai dele liga nesse momento, e Ken atende. O pai estava preocupado com seu filho, querendo saber se ele ainda estava metido em problemas. Sorrindo, Ken responde que precisa informar o pai sobre as coisas em que o filho está metido e explica toda a situação. Yosuke está envolvido com drogas, agressão e abusos, e nesse momento foi pego no flagra. O Sr. Maeda responde que eles também têm as filmagens das câmeras dos carros e pergunta se Ken era policial. O protagonista responde que não, que apenas estava passando por ali e Yosuke e seus amigos o agrediram. Ken se vira para o rapaz e pede que ele confirme a história. Chorando, ele pede desculpas ao pai. Ken ainda diz que o rapaz tentou atropelá-lo e que também há outra vítima no local que pode testemunhar contra ele. O Sr. Maeda, desesperado, pergunta quanto ele quer para não fazer isso,
E Ken fala que quer 100 milhões e uma promessa por escrito de não prejudicar a outra vítima. O Sr. Maeda tenta recusar a proposta, mas Ken o ameaça com uma transmissão ao vivo, e então ele aceita. Sorridente, Ken pede para que o Sr. Maeda venha ao mesmo local às 6 da manhã e joga o celular para o rapaz em sua frente. Ele se vira para a garota e pede desculpas por tê-la deixado esperando. Diz que sabe que ela quer ir embora logo, mas se ela for agora, será atormentada para o resto da vida. Para isso não acontecer, ela precisa se livrar do medo agora. Na manhã seguinte, o Sr. Maeda chega com o dinheiro e entrega diretamente na mão de Ken. Ele abre um pouco a bolsa para ver se o dinheiro estava realmente ali, e então a joga para a menina, que se assusta com o acontecido. Ela agradece a ele. Ele diz que ela não precisa agradecer, mas ela insiste. Ken a interrompe e diz que não é um salva-vidas, e sim um bandido passageiro. Em outro lugar, no escritório do Sr. Maeda, ele soca a mesa com toda a força. Irritado, ele se sente lesado e quer se vingar do nosso protagonista. Então, ele liga para um homem chamado Yugo Mizokami. O homem atende e pergunta o que ele quer. Então, o Sr. Maeda diz que precisa que ele se livre de um homem e que a recompensa seria de 50 milhões. Yugo se interessa pela proposta e sorri, querendo ouvir mais sobre. E então, vocês vão precisar esperar até o próximo capítulo dessa saga. Se inscreva no canal para não perder as atualizações até a próxima.